Gente, começando agora a mais uma live aqui do Portal A12, para você que sempre nos acompanha. Eu estou aqui na minha casa, a Eliana está na casa dela, e hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal sobre fé, sobre rotina e também vamos ouvir música, né? Eliana, então eu vou me apresentar para os seus seguidores que ainda não me conhecem, seus milhares de seguidores, esse pessoal que é tão fiel a você. Eu estou acompanhando a sua novena de São Bento, que você tem feito também, está muito legal. Bem, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Góes, sou jornalista no Portal A12, em Aparecida, portal de notícias da Rede Aparecida de Comunicação e do Santuário Nacional. Pelo menos uma vez por semana a gente está fazendo live aqui no Instagram e uma outra no Facebook e YouTube, também uma vez por semana. Quem está comigo aqui hoje é a cantora Eliana Ribeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo. É uma alegria, quero acolher então os seus seguidores também, os meus que estão aqui. Tem uma galera que é muito fiel, que me segue mesmo. Então, obrigada pelo convite e espero que seja uma tarde muito abençoada. Vai ser. Eliana, é o seguinte, às vezes eu tento fugir desse tema da pandemia, do coronavírus e tudo mais, mas ele sempre volta, não tem jeito, porque é a realidade que a gente está vivendo, né? Mas eu queria começar te perguntando, né? Nesse período, o que é que a gente faz para a gente não deixar que a nossa fé ela se abale mediante todos esses desafios que estão acontecendo, que a gente não se deixe ser levado pela ansiedade e pelos medos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, é bem difícil, né? Bem complexo uma realidade como essa, porque ninguém esperava, ninguém estava planejando, foi algo que realmente chegou assim sem avisar. Então, muitas das realidades que as pessoas já viviam antes, elas se potencializaram dentro da quarentena, dentro da pandemia, né? Por exemplo, os aspectos de ansiedade, de doenças emocionais, a maioria dessas pessoas já traziam traços disso antes, situações que não tinham sido resolvidas e que dentro dessa pandemia, dessa tragédia, vamos dizer assim, onde nós não calculávamos e nem esperávamos que isso acontecesse, as coisas começaram a explodir. Então, para essas pessoas, assim, são diversas pessoas que vivem graus diferentes de ansiedade, ou de medo, ou de pânico. Se elas observam que a situação está mais delicada, está mais acentuada, elas precisam de uma ajuda. E é bem provável que essas pessoas já tinham essa ajuda anteriormente. Então, que elas continuassem, a ideia, né, a orientação é que se continue o tratamento, que se cuide muito bem nesse tempo, para que as coisas não possam piorar. Mas quanto à fé, eu penso que muitas pessoas descobriram, nesse tempo, que existe Deus, que esse Deus é um Deus presente. Muitas pessoas voltaram para Deus, muitas pessoas retomaram a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus. Você conseguiu me acompanhar agora? Que deu uma travadinha? Sim. Deu uns pequenos cortes agora no final, mas deu para entender. Então, quanto a essa questão de Deus, né, da fé, é isso que eu estava falando. Muitas pessoas, as pessoas que já tinham essa fé mais fundamentada, pessoas que participavam da igreja, tinham uma certa intimidade com Deus, claro, muitas delas se abateram, mas, sabe, tinha onde recorrer. Mas muitas pessoas, e é o que eu observo, estão voltando para Deus por conta dessa realidade. Uhum. E aí se alimentar de Deus pelas redes sociais, que hoje é o único mecanismo que a gente tem. Há muitos cantores, pregadores, as próprias TVs, né, a Aparecida, que vêm para a internet, que já tinham um trabalho, mas, claro, tiveram que intensificar e mudar, talvez, a linguagem de comunicação, porque a televisão é uma coisa, a internet é completamente diferente. A interatividade, né? O olho no olho, isso que a gente está fazendo aqui. A gente não tem um cenário. O cenário é a nossa casa, é um abajurzinho ali no fundo, ou às vezes nem tem cenário. O cenário, na verdade, é a própria pessoa, é o olho no olho. Então, tudo isso foi ajudando as pessoas a fortificarem a sua fé. Um outro ponto importante é você se ocupar, né?
ocupar sua mente, a sanidade mental. Porque desde o início eu dizia para os meus seguidores, olha, a gente pode perder muita coisa nessa vida. E é bem provável que a gente perca, principalmente nesse tempo, onde a gente não sabe o dia de amanhã, não tem perspectiva de cura, não tem nada, a gente não tem nada à mão. Então é muito provável que a gente perca e não seja do jeito que era antes. Mas o que a gente não pode perder é a saúde mental. Por quê? Depois, tendo saúde física e mental e espiritual, você retoma a vida, você se reinventa, você consegue caminhar. Agora, se falha uma dessas coisas, aí a pessoa fica desestruturada, desequilibrada, e aí não consegue dar conta. Sim. Eliana, aproveitando que você mencionou agora há pouco na sua resposta, questão dos cantores e tal, e muitas pessoas que tiveram que se reinventar nesse período de pandemia, até para poder voltar a ter um contato de proximidade mais com o seu público, eu queria tocar justamente nessa questão. Antes de você responder, né, eu vou dar só mais um recadinho para o pessoal que está acompanhando, que é o seguinte, né? Caso tenha alguma interferência, a live caia ou alguma coisa nesse sentido, a gente vai recomeçar, tá? E aí eu peço que vocês voltem para o nosso bate-papo aqui, que está sendo super legal. Então, Eliana, falando sobre isso, né? Eu acho que as lives, elas marcaram até um divisor de águas nesse período, porque tinha artista, principalmente no meio católico, que não tinha esse hábito. E agora parece que eles se reinventaram pela questão da internet, né? Compartilhe com a gente como foi isso para você. Não, isso é bem verdade, né? Interessante que quando eu comecei em janeiro, aliás, na minha programação para esse ano de 2020, né, nos planejamentos, já estava inserido no meu planejamento de estar mais na internet, começar a migrar. Eu sempre tive os meus canais, desde o meu DVD e CD Barco à Vela, ou seja, 2009, quantos anos tem isso aí? 10 anos, né? 11 anos, sei lá. 11 anos já que a gente já fazia um trabalho nas redes sociais. E foi se intensificando mais, acompanhando, né, a modernidade, o progresso e da capacidade que a internet tem de evangelizar. Eu fui investindo cada vez mais. E esse ano em específico, a gente tinha projetos assim, muito específicos para entrar nos meios de comunicação pela internet. Com a pandemia, isso acelerou. Né? O que a gente estava planejando para poder, talvez, concretizar final do ano, tudo foi antecipado e a gente teve que correr, acelerar para poder estar mesmo na internet. Então, é isso que você falou, é muito real. Eu tinha os meus mecanismos, as minhas redes, mas eu não me utilizava delas assim, com tanta intensidade como eu tenho feito agora. Nos primeiros dias da pandemia, eu logo migrei, porque sabendo que não ia ter mais os shows, as questões presenciais, a aglomeração, e a gente não sabe ainda quando isso vai acontecer. Então, eu precisei mesmo me adaptar, ficar mais intensamente na internet. Então, comecei já com 3 lives por dia, fazendo momentos de oração à tarde e 2 à noite. Depois eu fui me adaptando, fui me adequando aos horários, o que era melhor para as pessoas, o que era melhor para mim também, porque eu me vi nessa realidade de dona de casa, de professora, né, também, porque as crianças estão tendo aula online, e aí a mãe vira professora, vira dona de casa, que já era, né, já tinha as minhas atividades aqui, mas não tendo ajuda de ninguém, só da gente mesma, a gente teve que, assim, se dividir nas tarefas de casa e também nas tarefas da internet, que consome muito, né? É muito, consome muito, muito mesmo. A atenção, a concentração, como eu disse, né, a comunicação, eu já percebi que não é mais uma comunicação televisiva, é uma comunicação de interatividade, de ler comentário, de dar atenção, de ter zelo pela vida do outro, de cuidar do outro, assim, pela internet, porque a internet já é um mecanismo de proximidade. Então, fazer tudo isso ao vivo
é desafiador. Mas nós estamos aí, nós fomos avançando, fomos aumentando a nossa, então, presença na internet e também criando outros caminhos, né? São os grupos privados de estudo da palavra, são as lives show que acontecem nos finais de semana, e eu faço uma grande, né? Uma com um potencial maior, uma vez por mês, também, além de ser live show, live solidária, e eu fui encontrando aí um caminho um campo de missão, assim, maravilhoso para evangelizar. Sim, eu acredito muito que com isso, quem ganha mais mesmo, graças a Deus, é o público, né? Quem está acompanhando, que de repente não tinha tanta essa atenção, porque os artistas ficam muito ocupados com as suas agendas e agora tem uma oportunidade de estar mais perto, né? Agora, Eliana, eu prometi para o pessoal que nessa live ia ter música e eu vou pedir para você escolher uma música a seu gosto aí para você cantar um pouquinho para a gente e você já pode cantar agora. Tá bom, vou escolher então Barco à Vela. A gente falou do Barco à Vela, né? Que esse ano fez 11 anos e foi desde lá que nós entendemos essa missão específica de evangelizar pela música, também pelas redes sociais, né? E muita gente gosta, marcou a vida, a história de muita gente. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco à vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco à vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Aplausos! Muito bom. Eliana, agora antes da gente terminar aqui a nossa live, eu queria que você falasse um pouco, né, de Aparecida, né? O que significa Nossa Senhora Aparecida para você e qual, digamos assim, uma mensagem você deixaria para os devotos de Nossa Senhora Aparecida de todo esse país? Nossa Senhora Aparecida, ela está na minha história desde muito pequenininha, sabe? Meu pai, eu sou de Vitória, sou capixaba, e meu pai e minha mãe, católicos, não praticantes naquela época, né? A gente era pequenininho, eu tenho mais dois irmãos, e vocês não vão acreditar, mas meu pai fez uma viagem de Fusca, de Vitória até Aparecida, quando não tinha nem chão ali, nem piso a basílica, estava em construção ainda. Eu tenho 43 anos, imagina há 30 e poucos anos atrás. Então ela estava em construção. E ali, desde pequenininhos, meus pais cultivavam em nós essa devoção à Nossa Senhora Aparecida. Então, a minha experiência com ela é de filha, é de ter uma amiga, de ter uma mãe que realmente intercede por mim. A minha vida toda é permeada com a presença de Nossa Senhora em diversas
denominações, porque é a mesma mãe, e a Aparecida tem uma presença marcante na minha vida por conta da minha vocação, do meu ser missionária, por causa da minha entrega a Deus, e a minha filha Helena, ela é consagrada a Nossa Senhora Aparecida. Então, Nossa Senhora realmente faz parte da nossa vida como família, especialmente da minha vida. E você que agora está acompanhando essa live e foi ouvindo todas essas realidades que nós estamos vivendo e passando, este é um tempo muito propício de nós nos refugiarmos no colo de Nossa Senhora, especialmente Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso Brasil, que é a nossa mãe é nossa, é sua mãe. Então não tenha medo de se achegar a ela, de se aproximar, de contar as suas dores, as suas lutas e reconhecer nela não só a mãe de Jesus, mas a nossa mãe também, a sua mãe também. Então, que nessa hora você possa, de fato, fazer de Nossa Senhora a sua mãe, a sua intercessora, a sua amiga, a segurança que você precisa, tendo essa mãe fantástica que é Nossa Senhora. Amém, amém. Lindas palavras, Eliana. Agora, antes da gente terminar a nossa live aqui, eu queria que você cantasse mais um trechinho de outra música pra gente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para as pessoas aqui rapidinho. Quem pedir primeiro aqui, eu vou cantar a música que vocês pedirem. Vamos ver. Tem um atrasinho Vamos ver, aí, né? expectativa agora. Qual música, gente? Tchan, 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 tchan. Vocês não pedirem, eu peço, hein? Água da Vida. Então, eu vou cantar um trechinho então, do Água da Vida. Você tem uma música aí para pedir? Eu tenho, mas canta essa primeiro. Tá. Que foi que chegou aqui, ó. Só o refrão. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará e sentirei tua força, ó Deus, e minha fé renascerá. Tá aí. E a sua? Agora, a minha, ela é bem clichê. E eu vou puxar a brasa para minha sardinha aqui. Eu quero que você cante um trechinho de Romaria. Romaria! Refrão. Sou caipira, pirapora, nossa. Eu canto horrivelmente, agora você completa. Sou caipira, pira, nossa. Sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Olha, até pegando você de surpresa, você canta lindamente. E eu me segurando aqui para não cantar, porque eu não queria estragar esse momento, né? Porque eu cantando não dá. Mas, Eliana, brigadão mesmo por você ter reservado esse tempinho para conversar com a gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live aqui. Eliana, brigadão, fica com Deus. Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.